Olá, turma da Automação Industrial do SET. Continuando nossa disciplina de robótica, eu sou o professor Lucas e a gente vai ver hoje os dois últimos tipos de programação de um manipulador que a gente pode utilizar. O terceiro tipo de programação de um manipulador é o que a gente chama de programação mecânica. Tá? Esse tipo de programação é um tipo de programação muito mais simples e acaba sendo mais barata, utilizada somente em robôs de sequência fixa. O que significa robôs de sequência fixa? A sequência de movimentação, a sequência de trabalho é sempre a mesma, nunca vai ser alterada, tá? Então, é um robô que realiza tarefas repetitivas. A gente nunca vai precisar modificar a movimentação dele. Para isso, a gente utiliza elementos muitas vezes mecânicos ou alguns tipos de sensores, que a gente pode definir sensores elétricos. Então, esses elementos são elementos binários. Tá? Chave fim de curso, para quem não conhece, eu trouxe a imagem dela. Quando a gente tem pressionado essa parte mais alta, ela fecha contato, né? Aperta um botãozinho que ela tem aqui embaixo e passa informação de nível alto, ou seja, alguma coisa pressionou, chegou ali. Muito comum em portão elétrico, né? Portão eletrônico, portão de garagem aí. Para quem não conhece, eu trouxe aqui também uma imagem do funcionamento de um CAM. Né? O CAM é um dispositivo mecânico que fica girando e conectado a um segundo elemento móvel, só que o CAM ele é um formato oval, um formato de elipse, e ele provoca a movimentação desse elemento em que ele está conectado a ele. Né? Então vocês podem perceber que nesse GIF que eu trouxe para vocês, a gente acaba tendo a formação de uma onda quadrada, né? Nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo. Então, vários pulsos aí, né? Então, o CAM também funciona como identificação de chegada em alguma posição específica, tá? E as chaves elétricas aqui, que eu não trouxe imagem, porque as chaves elétricas são componentes mais comuns ao nosso dia a dia. Perfeito? Fechou contato, permite passagem de corrente, o que simboliza um nível alto. Na hora que abre o contato, passagem de corrente é cessada, simboliza nível baixo. Tá? Então, basicamente, esses elementos são instalados para, na hora que o manipulador encosta neles ou chega neles, identifica a chegada em uma posição de interesse. Então, como eu falei, uma forma mais simples de programar e menos custosa. Menos custosa porque a gente não vai precisar de um processador, de um controlador muito complexo, né? Às vezes nem vamos precisar. Apesar da gente instalar alguns elementos a mais, o não uso do controlador, ou um controlador muito simples, acaba tornando a instalação menos onerosa. Tá? Desvantagem principal aqui, pouca flexibilidade. A gente não consegue instalar usar esse tipo de programação em todos os processos. Né? A gente só consegue usar isso aí para tarefas simples, para operações simples. E a gente volta lá na nossa operação mais simples que a gente tem de um manipulador robótico, que é a operação de peg e põe. Perfeito? Último tipo de programação. Programação de célula de trabalho. Esse daí é o tipo de programação mais complexo que a gente tem. Porque a gente não está falando só de programação do manipulador robótico. A gente está falando de programação considerando o entorno dele, o ambiente dele, todo o ecossistema em que ele está envolvido. Então, por isso a gente chama de programação inteligente. Então, essa programação inteligente só funciona com informações que vários outros sensores mandam para o controlador. Então, além dos sensores do manipulador, a gente tem as informações vindas do que a gente viu mais para trás um pouquinho, dos sensores externos. Então, essa programação inteligente começa a agrupar as informações dos sensores de posicionamento e velocidade do próprio manipulador com as informações dos sensores externos, temperatura, umidade, tá? Então, o sistema, o processo acaba sendo autocontrolado, todo ele, perfeito?
Então a gente tem esse tipo de programação quando a gente precisa que o controlador esteja lidando com vários tipos de equipamentos, com vários tipos de máquina, com vários manipuladores ao mesmo tempo, e que o funcionamento de um depende inteiramente do funcionamento do outro, né? Algumas vezes que um dos manipuladores só pode começar a atuar quando o seu anterior finalizou o trabalho, mas estão numa linha de montagem, ou seja, há uma dependência entre o funcionamento deles. Principal exemplo disso daqui, linha de montagem automotiva, né? Às vezes a gente tem a peça lá, a porta do carro passando, ao mesmo tempo que a gente tem um manipulador fazendo solda, a gente tem um segundo pintando, a gente tem um terceiro responsável por fazer a manipulação dele, né, a movimentação dele. Então a gente tem vários manipuladores robóticos atuando em conjunto. Para que isso funcione, a gente precisa de sensores externos e não só dos sensores associados às juntas dos manipuladores. Perfeito? Fechamos então os 4 tipos de programação, né? Nossa programação por aprendizado, nossa programação mecânica, nossa programação por linguagem textual e a nossa programação por célula de trabalho, né? Que é o que a gente chama de programação inteligente. Até a próxima, turma!